Salve, salve turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E bem, galera, hoje nessa videoaula a gente vai estar falando um pouquinho sobre o calor, né? Na semana passada, nas aulas passadas, a gente estava falando um pouquinho sobre as máquinas térmicas. E querendo ou não, né, as máquinas térmicas são dispositivos que transformam calor em outra forma de energia. E aproveitando esse ganchozinho que a máquina térmica deu pra gente vai falar um pouquinho sobre o calor. Já falamos sobre temperatura, falamos sobre máquinas térmicas, agora é a vez de falar do calor. Moçada, o calor ele pode ser definido como uma energia térmica em trânsito, beleza? E esse trânsito de energia, ele vai sempre dos corpos de temperatura maiores para os corpos de temperatura menores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, o calor é um mecanismo de transferência de energia térmica, em virtude da diferença de temperatura. Então, eu preciso ter um corpo de temperatura maior e uma temperatura menor para que haja essa transferência de energia pelo mecanismo que a gente chama de calor. Basicamente, galera, nessa aula a gente vai ver dois tipos de calor, tá? Seria o calor específico e o calor latente, ok? Guarde esses dois nomezinhos, calor específico e o calor latente. O calor específico vai ser aquele calor que um corpo recebe ou cede para variar a temperatura sem mudar de fase. Já o calor latente é aquele calor que o corpo cede ou recebe para mudar de fase. É meio que um contrário do outro, certinho? Bem, essa figurinha aqui mostra pra gente só a ideia do mecanismo de transferência de calor. Por exemplo, eu tenho o corpo A e o corpo B. Então, se eu assumir que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, ou seja, a temperatura de A maior que a de B, o trânsito de energia vai fluir, né, em forma de calor, né, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, isso de maneira espontânea. Então, essas ondinhas que eu estou falando, que eu estou desenhando aqui, a gente pode chamar isso aqui de calor, né? O mecanismo de transferência de energia através do calor. Essa figura aqui ao lado eu coloquei mais para ilustrar os dois tipos de calor, né? O calor específico e o calor latente. Orlando, onde que está o calor específico, cara? Gente, o calor é específico enquanto a água absorve calor, mas não muda de fase. Já o calor latente está exatamente no momento que essa panelinha ou que esse vapor d'água aparece, então a substância está mudando de fase. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles, mas a princípio é só essa figurinha para vocês ir familiarizando. Show? Bom, agora vamos lá, né, falar especificamente do calor específico. Galera, o calor específico ele também pode ser chamado de calor sensível ou específico. O próprio nome dele ajuda a gente a lembrar. O que é uma coisa específica? É uma coisa que é só sua, né? Que é usada para determinada situação. Então, molecada, cada substância possui o seu calor específico. Então, eu posso dizer aqui, ó, vou riscar, ó, o calor específico é uma propriedade da substância. O que eu quero dizer com isso? A água vai ter o seu calor específico, o gelo tem o seu calor específico, o mercúrio, o alumínio, o ferro, o ar. Então, cada substância tem o seu calor específico. Ou seja, moçada, cada substância precisa receber uma certa quantidade de calor para a temperatura dela ir variando, beleza? No caso da água, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó. No caso da água, que é um caso que vocês têm que gravar mais, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ó. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Orlando, o que isso significa? Te explico. Significa que cada grama de água precisa receber 1 caloria para a sua temperatura variar 1 grau Celsius. Se você der 2 calorias para 1 grama de água, a temperatura varia 2 graus Celsius, beleza? Então, esse número 1 representa a quantidade de caloria que a água precisa ganhar ou ceder para a sua temperatura ir variando. Agora, repara que o calor específico do ferro é 0,114. É 1/10 da água, podemos dizer assim, né? Se a gente dividir ali 1 por 10, 0,1. Então, a variação de temperatura por uma mesma quantidade de calor e uma mesma quantidade de água, né, em relação à mesma quantidade de ferro, vai ser diferente. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco tanto um pouco de água e a mesma quantidade de ferro no fogo, a variação de temperatura
do ferro é maior. Por quê? Ele precisa receber quase 10 vezes menos energia para a temperatura dele aumentar, certo? Então, isso aqui é a definição, a ideia de calor específico. É uma propriedade da substância e cada substância tem que ter a sua. Orlando, eu preciso decorar todos os calores específicos? Não, galera. Eu penso que o único que você tem que dominar e lembrar é o da água, que não é difícil. É 1 caloria para cada grau Celsius, beleza? Então, aqui no caso dessa panela aqui de novo, repara que essa panela aqui não tem mais os vaporzinhos, ou seja, não está tendo por enquanto mudança de fase. Então, enquanto essa água recebe calor do fogo, ela está recebendo calor específico. A temperatura da água vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar ao ponto que a água vai mudar de fase. Opa, parou. Nesse ponto onde a água começa a mudar de fase, esquece o calor específico e aparece outro, que seria o calor latente, beleza? Enquanto a água vai aquecendo, mas sem mudar de fase, é o calor específico, beleza? Orlando, como é que se calcula o calor específico? Tem uma fórmula, galera. O calor específico é calculado por essa relaçãozinha aqui, ó, Q é igual a MC delta T, que a gente popularmente chama de Q macete, onde o Q é a quantidade de calor cedida ou recebida, o M é a massa do corpo, que pode estar em grama ou quilograma, tem que ficar atento à unidade. O Czinho, galera, ó, é o nosso calor específico, Czinho, calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura, né? Lembra que eu falei para vocês, calor específico é a quantidade de calor que o corpo precisa ganhar ou ceder para a sua temperatura variar. Então, eu tenho que ter variação de temperatura, beleza? No calor específico, a variação de temperatura é diferente de zero. Bora! Todas as substâncias que trocam calor tendem a atingir uma condição de equilíbrio térmico, isso aí é tranquilo, né? Os corpos vão trocando calor até que as suas temperaturas igualem e aí a gente não tem mais a troca de calor, beleza? No entanto, alguns necessitam de maior quantidade de energia para que isso aconteça, outros menos. Aí vai depender se o corpo é condutor ou isolante, uma outra propriedade interessante aí dos corpos. As substâncias que sofrem uma mudança de temperatura, mas se mantêm no estado físico. Isso aqui, galera, ó, é um ponto importantíssimo sobre o calor específico. Ó. Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. O calor específico, a substância muda de temperatura, mas não muda de fase, beleza? Tem que lembrar disso aqui. Calor específico, a substância muda de temperatura, mas não muda de fase, ok? Vamos fazer um exercíciozinho aqui só para vocês verem, ó. Um corpo de massa 200 gramas varia a sua temperatura de 20 para 50 graus. Então já pode tirar aqui as informações, ó. A massa do corpo é de 200 gramas, show. A variação de temperatura, galera, de 20 para 50, 30 graus. 30 graus. Se você quiser fazer de outra forma, lembra, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Só subtrair 50 de 30. Ao receber 1.200 calorias, então a quantidade de calor que ele recebe é 1.200 calorias. E aí, moçada, vai um outro detalhe interessante. Se o corpo recebe calor, o calor é positivo. E Orlando, se ele tivesse cedido o calor, primeiro que a sua temperatura teria baixado e não aumentado, e segundo que ele teria cedido o calor e não recebido. Então, o que seria negativo? Eu quero saber o calor específico da substância desse corpo. Então, a fórmula é essa, galera. Ó. Mas como ele quer o calor específico, eu vou isolar o calor específico. Então, vai ser o Q dividido por M vezes ΔT. Eu só fiz aqui uma matemática, né? Passei o M ΔT para um lado dividindo e mantive o Q ele multiplicando. Agora eu substituo os dados. A quantidade de calor é 1.200, show de bola. A massa, 200 gramas, vezes a variação de temperatura, que nesse caso é 30 graus. Então eu posso simplificar algumas coisas. Ó. Posso simplificar esses dois zeros aqui de cima com os dois zeros aqui do 200. Eu vou ter então 12 dividido por 60. 12 dividido por 60. E eu posso trabalhar com um pouquinho mais de fração, ó, simplificar 12 por 60, dividir todo mundo por 12, ó, vai dar 1 sobre 5, né? Eu vou dividir em cima por 12, embaixo por 12 também, dá 1 sobre 5. Então, isso aqui, ó, é 0,2 calorias por grau Celsius. Ou seja, o calor específico dessa substância vale. Ela precisa de 0,2 calorias para cada grama para a sua temperatura variar 1 grau Celsius, ok? Essa substância seria água? Não, porque o calor específico da água é 1. Se a gente voltar aqui na tabela, será que a gente acharia essa substância?
Provavelmente poderia ser ar, ó. Poderia ser alumínio, né? Essa substância poderia ser facilmente o alumínio, porque o calor específico do alumínio é 0,2. Mas também poderia ser a água, a gente não tem os valores precisos aí para esse caso. Tranquilo, fácil, matemáticazinha de boa, só passar as continhas e resolver. Agora falar um pouquinho do calor latente, gente. O calor latente é o calor da mudança de fase. Grava, calor específico não muda de fase, calor latente muda de fase. Então, quando a substância muda de fase, é meio que ela concentra a energia para fazer isso. Quando a substância é sólida, as moléculas é muito próxima. E à medida que ela vai receber energia, a temperatura vai aumentando, a agitação vai aumentando. E aí, quando chega no ponto de mudança de fase, a energia que eu estou dando para essa molécula mudar de fase, ela está se concentrando para quebrar essas moléculas, né? Então, não tem variação de temperatura. Né? A temperatura mantém a mesma, só que a energia é meio que utilizada para quebrar essas ligações. Então, ó, é possível que durante as trocas de calor, né, numa vizinhança, o corpo apresente pressão e temperatura em volumes que levam a sofrer uma mudança de estado físico, mudança de fase. Essa mudança ocorre em temperatura constante, ó, isso aqui é importante, ó, a temperatura é constante. O que significa? Se a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero, não temos variação de temperatura. Ou seja, apesar de estarem recebendo ou cedendo calor para o meio externo, a temperatura desse corpo não se altera. Isso só é possível porque toda a energia trocada, neste caso, está sendo usada para alterar as configurações da molécula. Então, a energia que no calor sensível servia para aumentar ou diminuir a temperatura, no calor latente não, é energia para quebrar as configurações da molécula. Beleza? Aí aqui eu coloquei o desenho para vocês verem, ó. A molécula do estado sólido é mais bem configurada, o estado líquido elas são mais espaçosas e gasoso muito mais. E aí, se eu tiver que mudar de fase daqui para cá, ó, se eu tiver que passar do sólido para o líquido, né, eu vou ter que fornecer energia. E aí, repara, galera, que essa energia é utilizada para justamente quebrar essas ligações, ó. Deixa eu colocar a caneta preta, ó. Essa energia aqui, ó, vai quebrando as ligações da molécula sólida, né? E agora ela passa a se mover com um pouco mais de liberdade, porque agora se encontra no líquido. Exemplo disso aqui, galera, ó, a passagem do sólido para o líquido. Se você quiser um exemplo, é a fusão. É o famoso gelo derretendo. Fusão. Beleza? Exercício sobre calor latente? Não, tem a fórmula. Orlando, como é que a gente calcula calor latente? É o mesmo jeito que calcula o calor específico, porém, a variação de temperatura é zero. E eu vou trocar o calor específico pelo calor latente, L. Então, seria assim, ó, não é? A outra, não é Q igual a MC vezes ΔT? Só que isso aqui não tem. Então, eu tiro a variação de temperatura. E eu vou trocar o C pelo L, que é o calor latente. Então, é Q igual a M vezes L. Onde Q é o calor latente, o M é a massa, onde o Q é a quantidade de calor, né? Aqui está a quantidade de calor latente, né? O L é a massa e o L seria o calor latente específico de cada substância para mudar de fase. Vamos lá fazer os exercícios. Ó. Mas antes do exercício tem isso aqui, eu estava esquecendo, né? Mudança de fase, galera, o calor latente de mudança de fase funciona o seguinte, ó. Repare bem, ó. Eu tenho aqui, ó, as mudanças de fase, por exemplo, do sólido para o líquido, chamada fusão. E aí, se eu continuar fornecendo energia, a temperatura vai aumentando até mudar de fase de novo, que seria a vaporização. Beleza? Então, essas mudanças de fase para a direita, eu tenho que fornecer calor. Então, o calor é positivo. Eu forneço calor para poder mudar de fase, para poder aumentar a temperatura e mudar de fase. Agora, quando eu quero retornar ao estado original, ou seja, fazer aqui a liquefação, transformar gasoso em líquido, e depois fazer a sublimação ou solidificação, né? Na verdade, é a solidificação, passar do líquido para o sólido, eu tenho que retirar calor. Então, aqui, ó, o calor é negativo, menor que zero. Calor menor que zero. Beleza? Só uma curiosidade. E aí, ó, o calor latente de fusão para a água é 80, de solidificação menos 80. Por que, Orlando? Um é 80 e o outro é menos 80. Ó, fusão tem que ceder calor. Então, se cede calor é positivo. Solidificação tem que tirar calor. Então, se tira calor é negativo. A vaporização tem que fornecer calor. Então, 540 positivo. E a condensação tem que retirar calor. Certo? Esses são os valores para a água, tá, galera? Calor latente de fusão, solidificação e vaporização e condensação da água. Exemplo, ó.
um recipiente armazena 500 gramas de água. Então a massa, deixa eu trocar aqui pela caneta branca para ficar melhor para vocês visualizarem. Então a massa aí, a massa 500 gramas. Show de bola. A água está no estado líquido e repentinamente, só um exemplo, tá, galera? Todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo do recipiente, dado que o calor latente de vaporização foi de 540 calorias por grama. Tá fácil. A quantidade de calor, então, vai ser a massa vezes L. Então, essa quantidade de calor vai ser 500 vezes 540. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar um valor bem alto, hein? Deixa eu fazer essa continha aqui. 500 vezes 540 vai dar bastante energia, hein? 500 vezes 540, 270 mil calorias de energia para poder vaporizar essa água, certo? Beleza? Bastante coisa, hein? Agora a segunda, um corpo de massa 6 gramas, agora eu diminui bastante a massa, a massa 6 gramas, é um estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo de fusão é de 35 calorias por grama, então o calor latente de fusão, aqui é fusão, é 35 calorias por cada grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Então eu quero saber o L, que é igual a M vezes L. Tranquilo, a massa é 6 gramas vezes 35, e é só fazer essa multiplicação. 6 vezes 35, 6 vezes 35, então deu, eu fiz 66, 6 vezes 35, deu 210. Então aqui, é 210 calorias só, né? Deixa eu arrumar esse 210 que ficou muito bugado. Deixa eu colocar mais bonitinho. Então essa multiplicação ali deu 210 calorias. 210 calorias. Show? O último exemplo para finalizar a nossa aula, galera, é o princípio da igualdade das trocas de calor. O que esse princípio fala para a gente? Se eu tiver 2 ou mais corpos dentro de um sistema trocando calor, a quantidade de calor que um corpo recebe é igual à quantidade de calor que um corpo cede. Por exemplo, eu tenho ali o corpo A e o corpo B. Suponha, galera, que o corpo A ele ceda 10 joules de energia. Se ele cedeu, o calor é negativo. 10 joules ou 10 calorias é a unidade de energia. Se esse cara A cedeu 10 joules, esse cara B recebe esses 10 joules. E aí, quando eu for fazer a matemática do calor recebido mais o calor cedido, isso vai dar zero. Orlando, por que vai dar zero? Menos 10 que eu cedi, mais 10 que o outro cara recebeu, vai dar zero. Então, as trocas de calor entre 2 ou mais corpos ou mais sistema, a quantidade de calor trocado é sempre igual a zero. Beleza? Um exemplo, então, para a gente finalizar, é esse aqui, Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus. Então, a temperatura que a Dona Joana precisa de água é de 80 graus. Deixa eu pegar a caneta branca, Então, a temperatura final da água tem que ser 80. Vamos anotar aqui esses dados. 80 graus Celsius. Beleza? Para a sua receita. Como não tem um termômetro, decide misturar água fria, que obtém no seu filtro a temperatura de 25 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água do filtro é de 25 graus Celsius. Beleza? Com água fervente. Então, a água fervente está na temperatura inicial de 100 graus. Então, repara, galera, a questão é o seguinte. Ela precisa de água 80 graus, vai misturar uma água 25 com 100, esperando chegar em 80. Só que ela não sabe a proporção que ela deve colocar, a massa de água para um para outra. Resolve, então, pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno de física, né? E após alguns cálculos, ele levou em conta que o fato que morava no litoral e que desprezou as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervendo em ml igual a... Então, a quantidade de água quente, vou colocar aqui, a massa da água quente, vou chamar de mQ, eu não sei. E a massa de água fria que ele misturou vai ser 200 ml. 200 ml. O que eu sei, galera? Que a quantidade de calor recebido ou cedido mais a quantidade de calor cedido tem que ser igual a zero. Nesse caso, quem recebe o calor? Orlando, quem recebe o calor é a água fria. Então, vai ser M vezes C vezes ΔT mais M vezes C vezes ΔT é igual a zero. Lembra que aqui é água fria e aqui é água quente.
Quem recebe é água fria, quem cede é água quente. A massa de água fria é 200 ml. O calor específico da água, galera, é 1. A variação de temperatura é a temperatura final, que é 80, menos a temperatura inicial da água fria, que é 25. Mais a massa da água quente, não sei, vou colocar M, vezes o calor específico. Opa, tô dando mole aqui, ó. A gente sabe o valor do calor específico da água, pô. O calor específico da água vale 1. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que é 80, menos inicial, que é 100. E isso aqui tem que dar 0. Agora, moçada, é matemática, ó. Vamos fazer aqui com calma, ó. 200 vezes 1 vai dar 200. Então, vai ser 200 que multiplica 80 menos... dá para fazer 80 menos 25, né, gente? Dá para fazer aqui, ó. 80 menos 25 vai dar quanto, hein? Vai dar quanto, hein? Fugiu essa conta, hein? 50, 80 menos 25, 55. Então, vai ser 200 vezes 55 mais M vezes 1 vai dar M, né? Então, vai ficar M que multiplica 80 menos 100. E aqui vai dar menos 20. E isso aqui tem que ser igual a 0. Bom, 200 vezes 55 vai dar 11 mil. 11 mil. Ó, 11 mil. Não é isso? Isso. 11 mil, que é igual... Eu vou passar para lá, galera, vai passar mais. 20 M. E aí, então, para a gente terminar essa continha, a quantidade de água fria que ela tem que colocar vai ser 11 mil dividido por 20. Vamos ver quantos ml que a gente vai encontrar. Dividido por 20, 550. Então, a quantidade aqui de água quente que ela tem que colocar nessa proporção é de 550 ml. Beleza? Resposta letra E. Show, galera? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado. Não deixe de fazer as atividades aí bacaninha, né? Que eu vou postar aí na plataforma para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima e eu fui!